Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa segunda-feira a todos, Deus abençoe, todo mundo voltando aí ao trabalho, que bênção, que maravilha, né? Eu tenho uma palavra que queimou no meu coração no dia de hoje, nessa manhã, e eu queria compartilhar com você. É um pequeno versículo e que eu acredito que vai fazer toda a diferença na nossa vida, pois a palavra de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso ser, ao nosso coração, ela nos ilumina, ela nos instrui e ela nos dá condição para nós vencermos as batalhas espirituais, as batalhas do dia a dia. A palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. O versículo está em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 1. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 1. Glória a Deus. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Só até aqui, só um versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como eu falei, hoje pela manhã esse versículo queimou no meu coração e eu queria meditar com você numa reflexão simples. A pergunta é: como ser imitador de Deus se eu nunca ouvi? Como que eu vou imitar a Deus, pastor, se eu nunca ouvi? É simples, a resposta aqui é simples. Eu imito a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, conhecendo a Jesus Cristo. E como é que eu conheço a Jesus Cristo? Lendo os evangelhos. Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. A humanidade de Cristo não anulou a divindade de Cristo. Eu vou repetir. A humanidade de Cristo, o fato dele ter nascido da Virgem Maria, não anulou a divindade de Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito. Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, como que eu imito a Deus? Olhando para a vida de Cristo. E onde que eu vejo isso? Lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles irão trazer minuciosamente a vida de Cristo, o nascimento de Cristo, até os 33 anos, porque Jesus foi para a cruz aos 33 anos de idade, mas até os 33 anos, Mateus, Marcos, Lucas e João registram a história de Jesus. Então, eu olhando para Cristo, lendo os evangelhos, eu vejo que Cristo, ele foi um orador exemplar. Jesus orava, e isso me encanta na pessoa de Jesus Cristo. Ele tinha uma comunicação aberta com o Pai. Ele estava sempre buscando, aleluia, o Pai em oração, subia monte para orar, passava vigílias, tirava momentos intensos de oração na presença do Pai. Ah, como é bom, aleluia, como é maravilhoso saber que nós temos um Deus, um Salvador, que intercedeu e que hoje intercede por nós, porque está escrito que ele é o nosso intercessor ao lado do Pai. Olhando para Cristo também, eu vejo que Cristo, ele amou o ser humano. Ele amou, ele era um amante das pessoas. Onde havia um endemoniado, Jesus queria libertar. Quando as pessoas chegavam para ele para acusar a outras, no caso da Maria Madalena, da mulher pecadora, da mulher adúltera, que chegaram para ele, olha, apedreja, ela foi pega em adultério. Jesus, ele só disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou atirar a pedra naquela mulher. Jesus, ele era um amante das pessoas, ele amou Zaqueu. Ele amou Zaqueu, um publicano, um cobrador de imposto, né, que subjugava as pessoas, que usurpava as pessoas. Ele amou Zaqueu ao ponto de Zaqueu ficar tão constrangido pelo seu amor, aleluia, que ele devolveu 4 vezes mais do que ele havia tomado das pessoas, e ele pegou metade dos seus bens e deu aos pobres. Então Jesus, ele amou as pessoas. Ele entrou no cemitério para libertar um endemoniado que estava possesso com uma legião de demônios. Jesus, ele entrou em cidades, aleluia, para ressuscitar, aleluia, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Jesus, ele amou
as pessoas. Ah, meu Deus, eu aprendo com Jesus que ele era um amante de pessoas. Jesus, ele era um obediente ferrenho da palavra do seu Pai. Ele chega a declarar: eu não desci para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, que está nos céus. Eita glória! Olha que coisa extraordinária. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Evangelho de João, capítulo número 6. Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele era um obediente à palavra do seu Pai. Eu aprendo que Jesus, ele não caminhou fazendo a sua própria vontade. Tudo que ele fazia, ele chegou a declarar: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Oh, glória! Sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo, Cristo, ele é o nosso maior modelo, ele imitou ao Pai. Então eu, para imitar a Deus, preciso olhar para a vida de Cristo, que também era Deus. E ao olhar a vida dele, a forma como ele caminhou, eu preciso caminhar. Aleluia, aleluia, e assim eu estarei imitando a Deus. Oh, glória a Jesus. Jesus Cristo, ele foi um exemplo de sofrimento. Jesus, ele não correu da cruz, ele caminhou em direção à cruz. Meu Deus do céu, sede, pois, imitadores de Deus. Pastor, imitar a Jesus tem gente que quer correr do sofrimento. E muitas vezes o sofrimento que está vivenciando foi essa própria pessoa que atraiu para si, por sua inexperiência, por sua rebeldia, por semear sementes ruins. Nessa vida, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então tem gente que corre do sofrimento, corre da prova, que na hora que está na prova, murmura, reclama. Jesus, ele foi em direção à cruz. Mesmo quando Pedro disse assim: não, Senhor, tu não vais morrer, nós não vamos deixar. Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Tu não entendes. Foi para isso que eu vim. Eu vim para ir para a cruz, para morrer pela humanidade. Jesus, ele morreu pela humanidade. Olha que coisa linda. A quinta coisa que eu aprendo com Jesus é que para subir, primeiro você tem que descer. Para subir, primeiro você tem que descer. Tem gente que quer subir sem antes se humilhar. Tem gente que quer subir e aí depois que sobe, olha, anota isso aqui. Quando as pessoas sobem na vida sem que seja pela humilhação primeiro, sem conhecer a humilhação, quando elas sobem, elas pisam as pessoas e elas humilham as pessoas. Mas quando uma pessoa, antes de subir, ela se humilha, ela se quebranta, ela passa pelo processo da humilhação e ela aprende. Aleluia. Quando ela sobe, ela não quer humilhar ninguém, porque ela sabe o quanto é doloroso ser humilhado. E é uma chave isso aqui muito forte. Tem muita gente que não sobe na vida porque não passou pelo processo da humilhação. E aí o que acontece? Deus olha assim e diz: não, você não está preparado para subir. Você não passou pelo processo da humilhação. Se você subir sem passar por esse processo, você vai pisar as pessoas, você vai maltratar as pessoas, você vai se julgar melhor do que as pessoas. Agora, quando você passa pelo processo da humilhação e ali com o coração quebrantado, você aceita o processo, Deus, ele vai te levar, elevar, e aí você não vai querer pisar ninguém, você vai continuar ali na humildade, adorando e glorificando o nome de Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus foi um homem santo. Ele foi para a cruz santo, ele derramou seu sangue santo. Sejamos santos como Jesus foi santo. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Recebe essa palavra no teu espírito. Eu quero orar para encerrar. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu abençoo cada vida, meu Deus, que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Bom dia e boa semana para a glória de Deus.